Existe uma habilidade que só os 1% dos profissionais mais bem pagos do mercado dominam. A habilidade que mudou a minha vida, mudou a minha carreira e me tornou um profissional caro e requisitado. E essa habilidade é o pensamento estruturado. É sobre essa habilidade que nós vamos falar hoje aqui. Eu vou te contar sobre o que é ter pensamento estruturado e por que isso vai te dar aí tanto dinheiro, por que isso vai acabar te diferenciando também, na minha visão, por alguns anos ou até décadas aí na sua carreira. E por fim, eu vou te contar aqui como construir pensamento estruturado. Esse aqui vai ser um dos melhores vídeos, tá? Que eu já gravei aqui pro canal. Esse conteúdo aqui, eu acho que é muito difícil de você encontrar em outros lugares da internet. Muito poucas pessoas falam sobre isso. Até porque eu acho que a galera aqui da internet não domina isso. Quem domina isso aqui tá no mercado, tá no alto escalão, tá lá nas diretorias das empresas, nas grandes consultorias. Mas o meu foco aqui é conseguir te passar o máximo de conhecimento que eu tenho, e eu acho que eu sou hoje aqui, por que não, na internet brasileira, a pessoa que tem mais pensamento estruturado, né, o cara dos frameworks. Então eu acho que eu tenho aqui muita propriedade para falar sobre esse tema, por conta do meu background também, né, sou formado em engenharia de produção, trabalhei em consultoria de negócios e venho aqui criando conteúdo e construindo meu negócio online de maneira muito estruturada. Então eu queria começar aqui, pessoal, te falando sobre o que é pensamento estruturado. Eu acho importante aqui eu citar 3 pontos, né, fazendo esse paralelo em relação ao que não é e o que é. Então vamos aqui para o primeiro. O primeiro ponto aqui, né, que muitas pessoas acham que ter pensamento estruturado é você conseguir ser organizado, ter as suas tarefas bem listadas. Mas na verdade, ter pensamento estruturado é você conseguir pensar em sistemas. Então não adianta nada se você for organizado, mas você estiver pensando aí só em tarefas. Você tem que pensar em sistemas replicáveis. O segundo ponto aqui do pensamento estruturado é você conseguir tornar coisas complexas e confusas em coisas claras. Você conseguir trazer clareza para tópicos que são complexos. E quando a gente fala, né, de qualquer construção a longo prazo, principalmente no mundo dos negócios, do empreendedorismo, cara, as coisas são muito complexas. Então, quem consegue trazer clareza para essa complexidade está caminhando aqui para ter pensamento estruturado. O terceiro ponto que eu vejo muito, que as pessoas erram bastante quando elas querem ser um pouco mais estruturadas, é que elas acham que elas precisam ter respostas prontas. E quando, na verdade, você precisa fazer as perguntas certas. Quando você domina aqui essas 3 coisas, cara, você consegue pensar em sistemas, você consegue ter clareza e você consegue fazer as perguntas certas. Isso aqui gera um efeito que eu acho que é muito interessante, que é que você se torna um profissional capaz de analisar problemas e comunicar ideias. Quando você faz essas 2 coisas aqui com profundidade o suficiente, você está aí no caminho para se tornar um profissional mais estruturado. E por que esse profissional é tão requisitado e por que ele ganha tanto dinheiro? Vamos direto para esse ponto aqui, que eu tenho certeza que é do seu interesse. Se você acompanha aqui o canal, né, você sabe que eu respeito o seu tempo e a sua inteligência. Eu acho que esse tópico aqui vai ser muito interessante. Antes de eu falar aqui, cara, por que esse profissional ganha tanto dinheiro, vou falar aqui do mercado financeiro, do mercado de tecnologia, do mercado de negócios e empreendedorismo, trazendo um pouco aqui para o ambiente digital também, aí para você que está querendo aqui ter o seu negócio na internet, né? Enfim. Cara, tem um empreendedor muito famoso lá no Vale do Silício, o cara amigo do Elon Musk lá, multibilionário, investiu em um monte de startup multibilionária também, ele chama Peter Thiel e ele tem um livro que se chama De 0 a 1. É muito famoso lá no mundo das startups, cara, enfim. Esse é um cara que é uma perspectiva que eu acho muito interessante, né? Geralmente, você olha para esses multibilionários, você pensa, cara, quem será que essa pessoa contrata? E o Peter, cara, ele tem uma filosofia muito interessante que eu já vi num podcast dele, que ele fala que ele contrata muitos jogadores de xadrez, porque ele gosta da maneira dessas pessoas pensarem. Porque geralmente jogadores de xadrez são pessoas com pensamento muito lógico, muito estruturado. E aí isso se torna mais importante do que se a pessoa às vezes tem aquela habilidade específica ali que a empresa precisa. Então o que eu quero dizer com isso aqui, cara?
Quando a gente fala do mercado financeiro, esse aqui é um mercado que ele precisa de muita previsibilidade. Então, quando você vai entrando ali no alto escalão do mercado financeiro, você começa a ver que eles contratam muitos engenheiros, muitas pessoas de exatas, muitas pessoas que já estão mais acostumadas a pensar em sistemas, pensar com clareza, que estão mais acostumadas a ter mais análise crítica e fazer as perguntas certas, porque é uma galera muito questionadora, uma galera que gosta de olhar para qual que é o caminho, gosta de fazer as perguntas difíceis, analisar problemas. Às vezes não é a galera aqui que se comunica melhor, né? Mas pode olhar aí na indústria, cara, no mercado financeiro, que é onde tem muito dinheiro, aqui no Brasil pelo menos, quando a gente vai mais pro alto escalão, eles geralmente contratam pessoas que são de exatas, que são das engenharias, que são ex-consultores, assim como eu fui. Quando a gente vem aqui para o mercado de tecnologia, esse é um mercado que ele respira pensamento estruturado. Até se você pesquisar no YouTube por frameworks, né, que é a minha palavra, acho que favorita aqui na criação de conteúdo, frameworks, a tradução são estruturas de trabalho, né, estruturas mentais para você pensar e tomar uma decisão. Se você pesquisar frameworks no YouTube, você vai encontrar só vídeos de tecnologia, porque para você conseguir ter uma visualização de dados, de sistemas, geralmente você vai ter isso muito organizado em blocos, tá certo? E quando a gente vem aqui para negócios, né, empreendedorismo em geral, você precisa tomar decisões rápidas e certeiras. Então não importa muito aqui o âmbito que a gente esteja falando, se a gente está falando de mercado financeiro, de mercado de tecnologia, de mercado de negócios, de criação de conteúdo em geral, quem é estruturado ganha mais dinheiro e consegue falar a linguagem do mercado que paga mais. Por quê, cara? As maiores consultorias, né? Eu trabalhei numa consultoria relativamente grande, que trabalhava com várias multinacionais, mas tem consultorias ainda maiores aqui no Brasil, cara, que prestam aí os serviços mais caros do mundo, projetos de milhões, dezenas de milhões de reais, e são projetos de frameworks. Eu lembro na consultoria que eu trabalhava que muitas das nossas entregas eram PowerPoints, assim, com estruturas super complexas, desenhadas, tudo organizado em blocos, em análises. Uma coisa que eu aprendi muito lá foi justamente isso aqui, cara, de conseguir fazer as perguntas certas para a gente analisar problemas melhor e a gente conseguir comunicar melhor também as nossas ideias. Então eu queria já trazer aqui esse pulo do gato, cara. E se você vende serviços, você não acha que você deveria estar se espelhando no que as maiores consultorias do mundo fazem? Mais às vezes do que essa galera aqui da internet que fica te falando qual que é o novo método e etc. para você vender aí a sua agência de IA. Enfim, vamos lá. Por que eu acho que pensamento estruturado vai te diferenciar para sempre? Eu acho que essa ideia aqui é uma ideia mais pessoal, mas que eu gosto muito, cara, que é o seguinte. Essa aqui é uma frase minha, eu vou até pedir pro meu editor botar aqui na tela, né? Que é: boas ideias morrem no caos e florescem na clareza. Então, muitas vezes, cara, você que está aqui me assistindo, às vezes você tem uma ideia muito boa, você tem várias ideias muito boas, mas no caos da sua mente, essas ideias se perdem. Se você tivesse mais clareza, mais pensamento estruturado, essas ideias poderiam florescer mais. Então, vamos lá. Por que pensar de maneira estruturada vai te diferenciar? Primeiro, porque você vai executar melhor, você vai conseguir transformar suas ideias realmente em planos claros que você vai executar, que não vai ficar só no papel. Você vai conseguir transformar o seu caos, né, em ação. Então eu sei que muitas pessoas sofrem com isso, né? Fica tudo muito caótico, não consegue tomar ação de verdade. Você vai conseguir decidir mais rápido, vai conseguir ter mais velocidade, mais precisão. Então você se torna um executor maravilhoso, muito melhor do que 99% dos profissionais de mercado, e também você pensa melhor. E esse segundo ponto aqui, eu acho que é aqui que está o verdadeiro pulo do gato, de por que pensar de maneira estruturada vai te diferenciar no longo prazo. Porque, cara, hoje a gente tem aqui com a inteligência artificial, com essas novas ferramentas, essas novas plataformas que surgem toda semana, a gente tem um fato que é executar está ficando muito fácil. Está ficando fácil você executar as coisas. Só que pensar está ficando cada vez mais difícil. A gente sabe hoje que as pessoas, cara, ficam vendo vídeo curto o dia inteiro. A gente tem uma nova geração aí de profissionais que ninguém sabe muito bem como é que eles vão conseguir pensar, sabe? Igual os profissionais mais tradicionais tinham que pensar, tinham que ler, não conseguiam ter ali todas as respostas sendo geradas por uma IA. Então, o que o futuro aponta é que vai ficar cada vez mais fácil executar, mesmo assim a pessoa que pensa de maneira estruturada vai executar melhor, só que vai ficar mais difícil você pensar. E quando você tem estruturas, você pensa melhor. E o mercado consegue perceber isso, cara. O mercado fareja isso. As grandes empresas, quanto mais você caminha, cara, na sua carreira, você vai percebendo que o pensamento estruturado talvez seja o fator de principal diferenciação das pessoas que estão em cargos mais altos e também dos maiores empresários. Porque esse maior empresário, quando ele começa a ter várias dificuldades ali na empresa dele, quem que ele contrata? Ele contrata pessoas que têm pensamento estruturado. Seja para trabalhar lá,
seja para prestar serviços caros para ajudar a empresa dele. Porque vão ser essas pessoas aqui que, igual eu disse, vão conseguir desenhar sistemas, vão conseguir trazer clareza, vão conseguir analisar problemas que muitas vezes esse empresário gostaria de analisar, mas ele não consegue. Então, para a gente partir aqui para o último ponto, cara, desse vídeo, que é como construir pensamento estruturado, eu até já fiz um framework, né, que eu acho que é super interessante sobre isso, tá lá nas minhas redes sociais, que eu acho que tem 4 blocos aqui principais, né, que é você conseguir perceber um problema, conseguir organizar o seu pensamento, conseguir analisar esse problema e depois conseguir sintetizar a sua ideia ou sintetizar a sua ação. Essa aqui é uma simplificação. Eu acho que é muito difícil você ensinar pensamento estruturado e é exatamente por isso que eu criei o Framework Pro. Cara, o Framework Pro será o meu novo mini curso, é o melhor mini curso que eu já lancei um mini curso de LinkedIn, já lancei um mini curso de Substack, mas eu confesso que o Framework Pro eu acho que será o melhor produto que eu já criei, assim, porque eu tô puxando aqui 10 anos de bagagem que eu tenho na minha carreira, eu demorei mais de 20, 30 horas para fazer esse material, e nesse mini curso, cara, eu vou te ensinar tudo sobre como pensar de maneira estruturada, o DNA de um bom framework para você conseguir criar um framework, uma estrutura de trabalho de destaque aí para o seu conteúdo, para suas propostas, para os seus projetos. Eu vou te ensinar também o passo a passo para você conseguir construir esse framework. Vou te mostrar os 7 tipos de frameworks que existem, como eu faço os meus frameworks. E o principal pulo do gato, a gente também vai ter vários modelos prontinhos para você preencher aí, seja no Figma, seja no Canva, de maneira bem simplificada, você não precisa saber de design, você pode pegar as suas ideias e colocar nesses modelos que nós vamos disponibilizar no Framework Pro. Acesse aqui o link na descrição, porque os 100 primeiros compradores do Framework Pro vão conseguir adquirir o mini curso com condições super especiais. E cara, assim, se você se arrepender, você me fala que eu te dou reembolso, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Isso aqui vai ser muito, muito bom, vai ser um material de muito alto escalão, muito valor, muito prático também. Cara, para você preencher, para você pensar, para você se tornar um profissional mais estratégico, de mais alto valor e mais requisitado aí no mercado. Frameworks, gente, eu gosto de falar que eles são realmente, assim, o meu superpoder, sabe? Quando a gente fala de construir pensamento estruturado, eu acho que isso está muito ligado a você conseguir desenhar e ter aí as suas estruturas de trabalho. Eu falo isso porque eu tenho inúmeros exemplos assim, cara. Eu vendi muito bem os meus produtos digitais, vendi muito bem as minhas mentorias aqui, já fiz mais de R$500 mil aqui na internet. Eu acho que em uns 7 meses, né, desde que eu comecei a vender alguma coisa aqui. E eu acho que tudo isso se deu muito pelo meu pensamento estruturado, pelas pessoas conseguirem ver as minhas ideias de forma clara. Eu consegui ajudá-las também de maneira mais estruturada, que eu acho que é algo muito raro na internet. Se você quer criar conteúdo, se você quer ter um pequeno negócio digital, quer vender aí os seus serviços, quer vender aí os seus produtos digitais, a coisa que mais falta hoje na internet, na minha visão, é clareza. É por isso que eu acho que esse meu background de saber muito sobre pensamento estruturado, saber desenhar frameworks, foi algo tão raro na internet que muita gente aqui no mercado brasileiro fala, cara, eu nunca tinha visto isso. Pois é, eu quero te ensinar a como ter pensamento estruturado. Eu espero que esse vídeo aqui tenha feito sentido para você, independente se você se tornar o meu aluno ou não. O foco aqui do canal é te ajudar e eu consigo te ajudar ainda mais nos meus produtos, mas sempre respeitando o seu tempo e a sua inteligência. Compre o Framework Pro só se fizer sentido para você. Se você é aluno da Escola do Jonas, você já vai receber o Framework Pro de maneira gratuita, assim como qualquer outro mini curso que eu comprar, porque os meus alunos têm acesso a tudo de maior valor que eu produzo aqui na internet. Se você quiser entrar para a Escola do Jonas depois também, você vai ter desconto do valor integral aqui do Framework Pro, então não deixa isso ser um impeditivo para você adquirir aqui o Framework Pro. Vai por mim, o material está sensacional e eu espero que você consiga aí construir o seu pensamento estruturado para se tornar um profissional mais requisitado no mercado, mais caro e também não deixar aí as suas ideias se perderem no caos e sim florescerem com o seu pensamento estruturado. Deixa aqui o seu comentário, se inscreve no canal, pode sempre me adicionar nas outras redes sociais, que os links também vão estar aqui embaixo. Se você tiver qualquer dúvida sobre os meus produtos, você me manda mensagem, sou eu mesmo que respondo, sem inteligência artificial, com esse contato aqui, humano, sincero, sempre respeitando o seu tempo e a sua inteligência. Eu te vejo no Framework Pro.